Salve concurseiros, mais uma vez é um prazer aí estar com vocês, né? Hoje uma aula que a gente parou semana passada, que foi a parte de números racionais, né? Nossa última aula em termos de matemática básica, né? Porque o tempo é curto, né? Infelizmente são apenas 3 aulas de revisão, né? Porém, como já falei anteriormente aqui, temos um curso de matemática básica com 13 aulas, com apostila, com tudo, que é para aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior na parte de matemática, tá? Então, como tem que cumprir edital, né? Então tem que ver o que está pedindo no edital, então a gente tem que estar bem focado nele. Eu decidi ver essa parte aqui porque é essencial trabalhar números para poder trabalhar com letra, né? Algumas pessoas, quando formos começar o próximo assunto, pode questionar, dizer assim, mas a equação do primeiro grau não está no programa. Na verdade está. Quando a gente está falando de função primeiro grau, a gente literalmente está falando de equação e sistema de equação. Assim como a equação do segundo grau vai estar inserido em função do segundo grau. Então, quando a gente fala assim, os zeros da raiz de uma função do segundo grau, estamos falando em resolução de equação de segundo grau. Então, entendam. Eu começo pela parte de equação porque todo o conteúdo de função ela exige o conhecimento completo e amplo de equação do primeiro grau. E, para a função de segundo grau, a parte de equação de segundo grau, né? Observe que no edital, no edital que a gente até falou sobre esse edital, que é o edital da PM, que é a UPE, a banca a organizadora, tem lá funções. Aí por que a gente trabalha só a parte introdutória de função? Tá? Bem rápido, coisa assim, básica, domínio, imagem e tal. E função do primeiro e do segundo grau. Porque só caiu essa coisa. Então ele não cobrou logaritmo, ele não cobrou exponencial, entendeu? Então assim, vocês verão também que durante o trabalho que a gente vai fazer aqui com funções, a gente vai usar muito isso aqui, né? Os decimais. Durante progressão aritmética e geométrica vamos usar muito isso daqui, os decimais. E também as frações. Vai ser coisa que é muita ferramenta de trabalho, então é muito importante que você não perca esse feeling de estar percebendo que a gente nunca foge, a gente sempre está... A ideia é que você se prepare muito bem, né? Porque passar requer que você esteja muito bem preparado, tá? Mas enfim, o início dos números decimais, assim como foi com os números inteiros, assim como foi com as frações, vai ser a gente entender, né, como é que soma, subtrai, multiplica e divide. Isso é o primeiro passo, tá? E depois, obviamente, para quem vai trabalhar edital esses assuntos, aí obviamente vai ter problemas, enfim. Nós aqui vamos trabalhar como é que faz, eu faço isso aqui, como é que eu faço para fazer soma, subtração, multiplicação, divisão. Divisão, inclusive, que é um grande divisor de águas, principalmente com decimal, né? Porque tem aquela questão de acrescentar vírgula e tal. E eu sempre falo, nós nos acostumamos a estudar com calculadora, com telefone celular. E aí, quando a gente pega uma banca de concurso que não permite, né? Ninguém permite, né? Onde é que você usa telefone celular ou calculadora científica, né? Mais científica? Em faculdade. Você está pagando uma disciplina como estatística, você está fazendo um curso de engenharia e você realmente usa essa ferramenta porque os cálculos são absurdos. Fora isso, em nada que eu conheço permite, né, em termos de avaliação, que você use calculadora científica ou calculadora comum ou aparelho de telefone celular. Bom, mas então, a primeira parte que a gente vai trabalhar disso aqui é a adição e a subtração, né? É coisa bem rápida, tá? Coisa bem rápida só para a gente revisar isso daqui, que é coisa muito rápida. Então, adição ou subtração com decimais
tem uma regrinha que é bem simples, que diz assim, vírgula abaixo de vírgula. Isso é essencial. Então, quando tem uma operação como essa daqui, ó, o primeiro ponto que a gente tem que estar atento é que quando a gente vai somar isso daqui, acontece de pessoas errarem essa soma aqui, fazendo da seguinte forma. Bandana falou vírgula abaixo de vírgula e tal, mas aí a pessoa comete um pequeno erro por conta desse número que está aqui. Então veja o que vai acontecer. 2,51, por incrível que pareça, algumas pessoas pegam isso aqui e fazem assim, ó. Esse é um erro comum entre estudantes. Por dois motivos. Ou ele não conhece o conteúdo, ou ele foi desatento. Em matemática, não permite desatenção. Concentração o tempo inteiro, tá? Eu acho que toda prova, né? Mas é porque matemática exige raciocínio em algumas questões. E algumas questões, eles fazem com que a pessoa erre, colocando uma possível resposta errada. Então, se eu tenho que fazer uma soma aqui, e eu tenho nessa soma as minhas alternativas como resposta, ele talvez colocasse uma das alternativas considerando 12 aqui embaixo e você ia somar, iria encontrar um erro. Então eu digo, sempre que você vê na soma de números decimais, né, você vê o número inteiro, você faz o seguinte, você põe uma vírgula aqui e põe um zero. Mas quando você faz isso, você está consciente de que o número continua sendo 12, mas eu organizei a situação. Então, essa questão de vírgula abaixo de vírgula, ela serve para uma questão de organização, para que você não coloque as coisas erradas. Então, agora aqui eu tenho vírgula aqui, ó, 12. Aí eu coloquei o 12 primeiro, mas, pessoal, tanto faz, tá? A soma aqui não vai alterar em nada, vê? 7,4. Aqui depois do 12 você pode colocar o zero também, né? Como eu já tinha colocado para a questão de organização. E depois assim, vírgula, né? 0, 2, 1, 3. É essencial aqui, que é essencial, muito importante, saber que não tem nenhum problema em você completar isso daqui com zeros, como eu estou fazendo aqui. Tem algumas pessoas que também se confundem com isso, quando eu pergunto assim, 2,51 é igual a 2,510? Aí tem pessoas que dizem que não. Onde que na verdade é. E na verdade, a gente faz a leitura assim, tipo, lê esse número. Aí o cara diz 2,51. Bom, na verdade é meio que uma maneira, tipo, chula. Chula é uma palavra muito forte. Mas assim, é meio que a linguagem. A gente fala assim. Isso não quer dizer que seja 2,51. Mas isso aqui são 2 inteiros e 51 centésimos. Né? 2 inteiros, 5 décimos e 1 centésimo. Enfim, eu posso... Isso aqui quando depois da primeira carga decimal, eu tenho os décimos. Depois eu tenho os centésimos. E depois eu tenho os milésimos, como esse daqui. 213 milésimos, ou 2 décimos, 1 centésimo e 3 milésimos. Só que, então, assim, ninguém lê muito isso, né? É feito quando o cara vai escrever esse número aqui, ó. Muita gente diz 2 sobre 7. Não está errado. Mas, se você for ler realmente, seriam 2 centésimos. Ou então, quando o número, o denominador passa de 10, tipo 2 onzeavos. Mas são poucas as pessoas que trabalham com esse linguajar. E isso não é importante. O importante é você saber fazer as operações. Então, por isso que eu estou dizendo. Muita atenção nessas coisas para que você não cometa erros. Então, por que eu posso colocar o zero aqui, né? Porque depois desse algarismo aqui que tem um valor, tá? Se eu colocar zero aqui, eu posso colocar quantos zeros eu quiser. Não vai alterar o valor, porque é zero.
Alteraria se eu colocasse um outro número. E eu coloco o 0 por uma questão de organização, porque às vezes na conta muito rápida você erra. Aí aqui, ó, 3, 2, 9, com mais 2, 11, vírgula, 3, 5, 12. 22,123. Pronto, pessoal. Essa é a conta, é assim que se faz. Então é outro exemplo aqui, só para que as pessoas fiquem firmes, tá? Já vi cometerem erros dessa forma, tá? Então, muita atenção aqui quando for resolver isso daqui. Com calculadora tudo fica muito mais fácil, né? Mas às vezes a gente tem que fazer na mão. Então, por favor, 2,00 menos 1,98. Aí agora aqui, ó, 8 para 10, 2. Vai 1, 10 para 10, nada. Vai 1, 2 para 2, nada. Então, atenção exclusiva esse daqui. Observe que é tudo muito curto, porque é mais uma revisão muito rápida. Mas, assim, o bom é porque você está vendo como é que faz, né? E aí, caso você queira repetir, você vai repetir isso quantas vezes você quiser. Multiplicação. A multiplicação de todos é o mais fácil, desde que você saiba a tabuada, né? Eu sempre digo isso, falei isso no começo. Então, porque multiplicação é o seguinte, eu pegar um número como qualquer um aqui, 2,51, pegar até o mesmo exemplo aqui, o cara disser, multiplica isso daqui por 3,8, por exemplo. Então, na verdade, fazer essa conta aqui é como se você estivesse fazendo a conta 251 vezes 38. Então, não é uma conta que dê trabalho, eu só não pode errar a tabuada, né? E aí você vai fazer a conta normal, então 8 aqui, 8 vezes 5 dá 40, vai 4, 8 vezes 2, 16, com mais 4, 20, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Beleza, fez isso daqui, somou aqui, ó, 8, 3, 5, 9. Então, a diferença de tudo que você viu quando você era pequenininho é a vírgula, né? Fora isso não tem nenhuma vez. Tá, então onde é que está a vírgula? Uma vírgula está aqui e a outra está aqui. Beleza. Agora que eu fiz essa conta normal, esquecendo como se não tivesse nenhuma vírgula, eu vou contar depois da vírgula aqui quantas casas decimais vai ter. Então aqui eu tenho 2, aqui eu tenho mais 1. Então eu vou contar 3. 2 mais 1, 3. Então 1, 2, 3. Está aqui. Feita a conta que você já faz bem rápido, então 9,538, beleza? É fácil assim mesmo, não tem muito segredo, tá? E é prática, né? Se alguém tiver dificuldade, então não deixe de praticar essas coisas para que você não erre quando realmente for valendo, tá? Abandone o estudo com calculadora, né? Pelo menos de maneira momentânea. Enquanto você estiver se preparando para algum concurso público, abandone os estudos com calculadora para você não perder a velocidade de fazer conta, tá? E se alguém não tem velocidade, procure treinar para que você tenha, tá? Agora, como nosso espaço aqui é bem curtinho, então deixei aqui para a parte final, né, dos números decimais, a divisão. Porque a divisão de todos é o mais difícil, né? Isso não é difícil, mas assim, o mais difícil. E eu, quando eu trabalho tanto com o pessoal de ensino médio, ou pré-vestibular, ou turma de concurso, as pessoas sempre têm essa dificuldade. E o pré-vestibular tem uma disciplina chamada física, né? Quem já cursou ensino médio aí sabe que tem. Que o pessoal realmente também não gosta muito da disciplina, muito cálculo e muita teoria ao mesmo tempo. Então, as teorias de física, elas são complexas. E aí vem com muito cálculo também, então assim eu particularmente acho física mais difícil que matemática. E usa muito essa questão do decimal, tá? Então, eu meio que escrevo na divisão, eu escrevo um passo a passo. Porque com o passo a passo, você diminui a sua margem de erro. Ou, assim, você se aproxima do zero, na verdade, né?
seguir o que está dizendo aqui. Então, quais são os passos? Primeiro passo, número 1. Você precisa igualar a quantidade de algarismos, abreviar aqui, após as vírgulas. Beleza, você igualou, é o primeiro passo. O segundo passo, você retira as vírgulas. E o terceiro passo, você divide. Então, esse passo a passo, ele vai fazer com que a divisão com decimal se torne uma divisão sem decimal, né? Quando a gente tem o acesso à máquina, à tecnologia, a gente não vê o quanto não é complicado não, é porque assim, o quanto existe um processo que você tem que cumprir, quando que se você vai clicar na sua calculadorazinha lá, você vai bem rápido, só que sozinho você precisa cumprir essas regrinhas para que você chegue na resposta. Então, vou só colocar algumas contas aqui, decimal, né? 1,2 dividido por 0,03. O 0,5 dividido por 0,125. Ou mais um aqui, 2,54 dividido por 0,2. Pronto, um exemplo. 3 exemplos aí. Ainda vou colocar mais um exemplo. 0,09 dividido por 0,36. Importante esse exemplo. Bom, 4 exemplos aqui para que a gente pratique aquilo ali. Observe que esse e esse, a quantidade de números decimais, a quantidade de algarismos após as vírgulas não está igual. E como isso acontece, eu preciso igualar. Observe aqui, eu tenho, depois da vírgula, eu tenho 2 casas, aqui eu tenho apenas uma, aí eu completo com 0, que eu tinha falado que poderia fazer, não altera. Aí ficou 2 casas e 2 casas, certo? Então vamos lá. Agora que ficou igual, eu vou retirar as vírgulas, aí aqui fica 120, e observe que aqui fica 3. Beleza. Aí ficou uma divisão fácil. Observe que aparentemente de cabeça o cara quer dividir um negócio desse 1,2 por 0,03, o cara não consegue fazer. Quando o cara faz essa situação aqui, o cara consegue fazer isso aqui de cabeça, porque é uma divisão tão fácil que não tem necessidade de nenhuma de você fazer conta aqui. Ok, a segunda já é um pouco mais trabalhosa, mas preste atenção, ó. Depois da vírgula, 3 casas. Aqui uma. Beleza, eu boto 2 zeros. Aí ficou 3 casas, 3 casas. Tiramos a vírgula, vamos tirar, tirei. Ficou 500. Tirei a vírgula aqui, 125. Bom, aí essa conta aqui, algumas pessoas fazem mais rápido, outras pessoas não, mas a multiplicação aqui, a divisão vai ser 4, né? E aí, essa questão da divisão é bem assim. Se eu tenho mais dificuldade, eu não sei se você consegue perceber de cara que é 4. Você pode jogar 3. Se jogar 3, você vai multiplicar, vai verificar que vai ficar menor, e você vai testar o 4 e vai conseguir encontrar. Então, se você botar 5, vai ultrapassar de 500. Então, você multiplica 4 vezes 125. O resultado que tiver aqui embaixo tem que ser menor ou igual a 500. Se for maior, é porque o resultado não seria 4. E se for muito menor, você pode testar com 1 a mais para poder você encontrar. Então, assim, se eu boto 3 aqui, fica pouco. Se eu boto 6, fica muito. Então, 4 vezes 125 dá 500. 500 para 500, nada. Uma outra conta aqui.
Você observa que agora eu tenho duas casas aqui, eu tenho apenas uma aqui. Beleza, eu vou aqui, ó. Zerei aqui, vou ter o zero. E agora? Só tirar a vírgula. 254. E aqui, fica quanto? Bom, fica 20. Pronto. Agora eu vou dividir. Só que essa divisão agora aqui já é com dois números. Então, eu vou aqui, como aqui é 2, separo 2 aqui. 25 para dividir para 20, pode, né? Tá 1. 1 vezes 20 dá 20. Botem a sinal de menos aqui, sobra 5. Perfeito. Ok. E agora? Baixa aqui o 4. 54. Dá quanto agora? Agora dá 2. 2 vezes 20 dá 40. Se eu botar 3, ultrapassa. Então tá aqui, ó, 40 menos. Aí, 4, 1. Perfeito. E agora? Bom, agora é o seguinte. Observe que sobrou um resto aqui, mas eu não posso parar, né? E eu não posso parar. Opa! Muita calma agora nesse aqui. Acabei. Beleza. Aí aqui chegou a 14. Aqui eu não posso dividir por 20 porque é menor. Não tem mais nada para baixar aqui. Lembra da minha primeira aula de matemática? Aqui, ó, eu vou acrescentar um zero aqui e pôr uma vírgula aqui. Beleza, 140 para dividir para 20. Dá 7. 7 vezes 20 dá 140. 140 para 140, nada. Então, resposta 12,7. Última continha de dividir com decimal. Observe que essa aqui eu deixei por último, porque aparentemente você acha que ela é mais fácil, mas assim ela tem também um certo trabalho, tá? Você vai igualar a quantidade de números decimais de algarismos após as vírgulas. Opa, tá igual, massa. Então vamos tirar a vírgula? Vamos. 9 e aqui 36. Observe o que aconteceu aqui. Esse número é menor que esse, então vou ter que acrescentar 0 aqui por 0, vírgula. E vamos dividir agora. Bom, dá 2, né? Porque 2 vezes 36 é 72. Se eu botar mais uma vez, vai passar de 90. Aí eu venho aqui, falta quanto? Falta 18. Beleza. E agora? Mais uma vez. Eu acrescento aqui um 0. 180 para 36 dá quanto? Dá 5. Né? Observe que essa minha velocidade é pela prática que eu tenho. 5 vezes 36 dá 180. 180 para 180, nada. Então foram 4 exemplos aqui que eu acredito que com esses 4 exemplos todo mundo vai entender como é que se faz isso. Isso para vocês é ferramenta de trabalho. Vocês precisam ter esse conhecimento quando for estudar função, progressão, combinatória, probabilidade. Então, nesses dois conteúdos aí, tanto de combinatória quanto de probabilidade, são assuntos que envolvem muito fração e muito decimal. Então, eu tenho que ter total conhecimento disso para não acontecer, assim, de você errar coisas simples, né? Ok? Bom, a última parte sobre os decimais, para a gente encerrar essa parte e começar com as equações, né? São as dízimas periódicas. As dízimas também são números, né? E aí, o que acontece com relação à dízima periódica? Dízima periódica é a gente saber pegar uma dízima periódica e transformar ela numa fração. Acredito que vocês já tiveram feito isso, às vezes na calculadora, fazendo uma divisão, e quando você faz a divisão aparece uma porrada de números assim, bem uma loucura. Aí isso acontece quando o cara quer tirar uma raiz quadrada de um número que não é exato. Aí você encontrou um número irracional. Ou quando você quer dividir um número por outro. Você dividiu um número por outro e deu aquele monte de número lá. Aí você encontrou uma dízima periódica. Quando você tentou encontrar uma raiz que deu aquele monte de número, você encontrou uma dízima não periódica. E quando você dividiu um número por outro, você encontrou uma dízima periódica. Isso quando a divisão não é exata, tá? Então, os racionais estudam as dízimas periódicas. Os racionais estudam isso. Então, quais são as dízimas periódicas? Bom, eu tenho duas situações. Eu tenho as simples e tenho as compostas.
Bom, as simples, né? Quais são as dízimas periódicas simples? São aquelas dízimas que após o primeiro número, né, antes da vírgula, aparece apenas o período. O período é aquilo que se repete. Então, por exemplo, 0,2222222. Fica sempre se repetindo. Isso é uma dízima periódica. E observe que o número que está aqui na frente é o número 0, certo? E o que vem depois do número é o 2. E observe que depois do 2 não aparece outro número. Isso a gente chama de período. Período é a parte que se repete. Beleza, então, qual é a ideia disso? Bom, é pegar isso aqui e transformar isso aqui numa fração. Como é que eu faço? Eu pego o número que forma o período, que no caso é o número 2, ponho uma fração e verifico quantas vezes, aliás, qual é o número que sempre está se repetindo. Bom, é só o número 2, então eu ponho só no número 9. Vou colocar outro exemplo. Imagina que a conta fosse 0,21, 21, 21, 21, 21, 21. Aí eu pegaria o período. Qual é o período? É os números que se repetem. Quais que se repetem? 2 e 1. Quantos números vivem se repetindo? 2. É o 2 e 1. Então, 9, 9. Nessa situação específica, você pode simplificar por 3 e por 3. Tá? Nesse caso, ficaria 7 sobre 33. Bom, existe também uma outra opção, uma outra situação é quando aparece o número inteiro aqui na frente. 1,555. Geralmente eu repito 3 vezes para deixar bem claro, né? Se eu fizesse isso daqui também, ó. Eu estou dizendo que o 3 é o número que se repete, tá? Mas vamos transformar isso daqui. Quando tem um número inteiro, um inteiro positivo, na frente do período, a gente coloca ele aqui, ó, e transforma isso daqui em um número misto. Bom, qual é o número que forma o período? 5. Quantos números formam o período? Só um, que é o número 9. Tá aqui feito. Aí virou um número misto. Perfeito. Como é que eu faço para transformar o número misto numa fração? Multiplico pelo de baixo, somo com o de cima e repito o denominador. Então fica 1 vezes 9, 9 mais 5, 14, dividido por 9. Tá? Isso aí visto na última aula. Isso aqui é uma observação também para que vocês entendam que dízima periódica não necessariamente vai estar sempre dessa forma representando com as reticências. Pode aparecer assim. Isso quer dizer que o 2 é o período, certo? O 2 é uma parte inteira, o 3 é o período e como se repete apenas um número, 9. Pronto. Aqui está prontinho, está feito. Só que eu tenho que transformar isso daqui numa fração. Aqui é um número misto. Então fica 2 vezes 9, 18. 18 mais 3 dá quanto? 21. 21 sobre 9. Mais uma vez aqui eu posso simplificar esse daqui. Caso eu queira simplificar, por 3 e por 3. Beleza? Então só simplificando aqui para que vocês entendam, tá? Eu posso dividir por 3 aqui, por 3 aqui. Ficaria 7 sobre 33, e aqui por 3 e por 3 vai ficar 7 sobre 9. Bom, espero que esteja claro. É simples, mas assim, tipo, é um conjuntinho de coisas simples que vai formando o teu conhecimento. É literalmente uma progressão aritmética. Quanto mais tu tá estudando aquilo, mais tu estás aprendendo, tá? Então, é muito importante que tu tenha esse conhecimento aí, que tu não esqueça essas coisas. A composta, ela é um pouco mais difícil, tá? Mas é só um pouco mais difícil. Você vai ver que não é nada absurdo, tá? Vamos colocar aqui uma dízima periódica composta.
Observe qual é a característica de uma dízima periódica composta. Você olha para essas dízimas aqui e você vê que sempre após a vírgula vai aparecer o período. Já na composta, não. A composta, ela tem uma modificação. Ela tem essa coisinha aqui que eu chamo de anteperíodo. Anteperíodo. É o que vem antes do período. E depois disso vem o período. Mas só que, para poder eu trabalhar daquela forma, que é a regrinha, eu preciso que essa dízima ela tivesse nessa forma aqui. E esse é o meu objetivo. Aí, uma coisa que eu digo para vocês aí, veja se vocês concordam, se vocês entendem isso que eu estou dizendo. Você pega esse número 5 aqui, e pega esse número 5, e por algum motivo eu multiplico esse número 5 por 10. E divido ele mesmo, o resultado, por 10. Observe que o resultado final disso daqui não se altera. Ou posso também multiplicar por 100 e dividir por 100. Perceba que também não altera. Na verdade, eu posso multiplicar por qualquer número, desde que eu divida embaixo por qualquer número. Então, ficaria 500 para dividir para 100, que daria o próprio 5. Parece ser uma coisa meio que ridícula, né? É lógico que vai dar. Às vezes a gente entende a coisa como sendo lógica quando você exemplifica. Às vezes quando você fala, a pessoa não entende muito como sendo lógica, tá? E eu vou fazer essa lógica aqui. Então eu pego esse número aqui, né? Todo esse número aqui, e multiplico ele por 10. E vou dividir por 10. E vou explicar por que a minha ideia de multiplicar por 10. Porque se eu multiplicar por 10, eu pego essa vírgula e boto ela para cá. Ou seja, eu transformei a dízima composta numa dízima simples. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, eu digo para você que sempre que você multiplica qualquer que seja um número por 10, ou por 100, ou por 1000, ou por 10.000, ou qualquer número que seja 1 seguido de zeros, você não precisa fazer a multiplicação. Basta você deslocar a vírgula uma casa para o lado direito. Quando tu quer dividir por esses números, tu vai deslocar uma casa para o lado esquerdo. Bom, uma casa se for 10, 2 se for 100, 3 se for 1000 e daí por diante. Então, aqui eu tenho 3,111. Observe que eu fiz a multiplicação por 10. Então, como eu estou multiplicando por 10, desloco para a direita. Tá aqui, desloquei. E eu vou repetir esse 10 aqui embaixo. Pronto, pessoal. Ficou o quê? Ficou uma dízima periódica simples dividido por 10. Foi o que aconteceu. Beleza, se a dízima periódica é simples, vamos transformar ela numa fração. Aí fica 3 inteiros, que é a parte inteira, e 1 nono. 1 é o período, como se repete apenas um número, apenas um 9. Tudo isso sobre 10. E agora? Bom, agora eu pego essa dízima periódica aqui, aliás, essa fração mista que está aqui, transformo ela numa fração imprópria. Então fica 3 vezes 9, 27, mais 1, 28, dividido por 9. Não esquecer de colocar o 10. Beleza, vim aqui e coloquei o 10. 10 sobre 1. 10 sobre 1 que é 10, né? Aí agora você observa que chegou aqui uma outra parte que a gente já viu, que é a divisão de fração. Então fica 28 sobre 9 vezes, ó, inverte, aí fica 1 sobre 10. Que neste caso vai dar 28 sobre 90. E aqui você pode também simplificar, caso você queira, por 2 e por 2. Dá 14 sobre 45. Beleza? Existe um bizu para fazer esse processo aqui mais curto. Eu vou dar esse exemplo
o mesmo exemplo para que vocês vejam como eu chego mais rápido a essa resposta aqui. E como eu falei, né, o bom de ter a aula gravada é aquilo que você volta, você pausa, e isso não acontece na aula presencial. Por vezes eu pego alguns alunos meus gravando assim, professor, eu posso gravar? Pode. Aí ele está lá gravando a aula para poder, quando ele chegar em casa, ele reassistir, porque aquilo ali é um bizu que para ele é muito importante. E aí ele grava a aula, né? Grava aquela parte, aquele trechinho que eu falei, e em casa ele, opa, lembrei, praticou, porque senão você esquece, é muita informação, tá? Então, qual seria esse bizu de dízima periódica composta? Bom, é simples. Observe a dízima, que é essa aqui, ó, 0,3111. Aí eu tenho igual a... Quero que você pegue o número que vai ser formado até começar a dízima. Que quando você vir para aqui, ó, você pegou o 3, quando você chegar aqui no 1, observe que depois do 1 vai ficar se repetindo sempre o número 1, então você para. Aí você vai e escreve o número 31 aqui, tá? Beleza? Por exemplo, só para poder a gente ficar bem mais fixo com isso aqui, ó, 0,312. Se fosse essa situação, aí você não podia pegar só o 31, você pegaria até o 312. Beleza? Então, fazendo isso, deixa eu voltar aqui. Fazendo isso, você vai subtrair o anteperíodo. Eu vou apontar aqui, ó, tá? Vai pegar esse número 3 aqui e vai subtrair aqui. Então fica menos 3. Subtrair o anteperíodo. Estou indicando com a setinha, tá? Subtrair. Aí bota o traço da fração, botou o traço da fração. A mesma regrinha de lá vem para cá. O período só é formado por um único número, que é o número 1. Então eu ponho só 9. Certo? E para terminar, observe, o anteperíodo é formado por um único número também. Então, 0. Aí quando tu subtrai, ó, fica 28 sobre 90. Observe como foi mais rápido, tá? Mas aí eu só vou escrever para que você entenda isso daqui, ó. Tantos 9 quanto for o período tantos zeros quanto for o período. Beleza? Então foi como eu falei aqui agora há pouco. Vê lá, ó. 0,3121212. Beleza? Você vai colocar 312, que é o que se forma, tira 3, como o período é 1, 2, 1, 2, 1, 2, então são dois números 9, 9, e como período só é um número 1, 0. Subtrai isso daqui, ficou 309 sobre 990. Observe que também é muito rápido e muito prático, tá? Então, decora essa regrinha, porque tu não perde tanto tempo fazendo isso daqui, tá? Mas como eu falei, que é importante você saber essas outras formas, né, e a maneira tradicional, é porque nem sempre a matemática te dá uma saída mágica. Tipo, tem muito assunto que você realmente vai ter que aprender coisa chata. Isso, infelizmente, nem tudo na vida é bom. Tipo, assim, eu falei que o serviço público era legal, tal. Beleza, é muito bom, é muito bom. Mas todo mundo sabe, né, e se não sabe é bom ficar sabendo, que os maiores salários são pagos pela iniciativa privada, né? O funcionarismo público tem um teto, e esse teto, ele é meio que difícil de ser alcançado, né? O cara chegar a ser um juiz federal, né? Um funcionário da Receita, né?
um policial federal. E olha que eu não estou falando que o policial federal seja o nível mais alto, tá? Mas assim, são salários de um delegado federal, são salários que são mais altos. E o funcionarismo privado, ele te dá às vezes até um salário como esse, e você não precisa passar por um limbo, que é a luta para você conseguir chegar a um nível muito alto em termos de conhecimento para chegar a esse tipo de cargo. Então, eu aconselho que, para começar, né, esses concursos que a gente está indicando aí a vocês, tal, seguindo essa linha aqui da UPE, né, eu acho que é um excelente início. É um concurso que é totalmente passável, tá? Não é absurdo, é um concurso que a pessoa estudando com a disciplina, sem, meu Deus, eu vou parar de viver. Não, só vive, dá para sair, dá para se divertir, mas tendo uma responsabilidade, eu tenho certeza que vai dar para passar com tranquilidade, beleza? Então um abraço aí e fiquem com Deus, até a próxima.